Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas você vai assistir nosso podcast, mas estamos começando mais um FaiCast. E aí, Pedrão, como você tá? Tudo bem, graças a Deus, tudo em ordem. Um prazer estar aqui de novo. Tá ansioso pra conversa de hoje? Um pouquinho. Até eu. Ó, hoje a gente tá com dois convidados que têm uma experiência absurda no mercado de incorporação, mercado imobiliário. Tô com uma presença de peso aqui do Dr. Hubert e da Marília, que são diretores de incorporação e gerente de incorporação lá da Canopus. Gente, sejam bem-vindos, muito obrigado pela presença e pelo prestígio de vocês. Queria agradecer vocês se deslocarem até aqui e compartilhar um pouquinho da experiência de vocês aí nesse grande mercado aí que é a incorporação. Nós que agradecemos aí a presença, o convite. Foi muito uma honra pra gente estar aqui participando com vocês. A gente agradece. É exatamente isso, gente. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Vocês são uma empresa que a gente admira, que a gente já trabalha de parceria já há algum tempo, né? E estar aqui para a gente falar um pouquinho do nosso dia a dia é bem bacana. Bacana. Vou agradecer em nome da FAI, né? Porque é uma honra. Todo mundo que vem aqui, a gente se sente muito honrado pela presença, o prestígio de vir até aqui, né? Nossa sede aqui é um pouquinho deslocado do normal de todo mundo. E a gente se sente realmente honrado pela presença de vocês e estamos muito felizes. Agora, começar esse bate-papo. Vamos lá, Lucas? Vamos. Eu vou começar sendo cortês, então, primeiro as damas, Marília. Eu queria saber de você o que te levou para esse mercado da incorporação. Me conta um pouquinho da sua história, quem que é a Marília? Vamos lá. Cresci com a minha mãe trabalhando na engenharia da Caixa Econômica Federal. Então, desde pequenininha, passava as minhas férias no escritório da Caixa, na engenharia da Caixa. E sempre via lá o movimento de engenheiro, e eu desenhava, gostava de desenhar, passava lá, ficava à noite, né, desenhando, conversando, e eu sempre fui uma criança muito comunicativa. E aquilo veio, acho que ficou adormecido comigo. E quando chegou o momento de fazer faculdade, meu pai foi muito incisivo, meu pai sempre foi muito duro. E ele falou, olha, eu pago 3 faculdades para você, ou medicina, ou engenharia, ou direito. Escolhe uma das 3. E eu não queria aquilo. Eu queria fazer arquitetura. Queria fazer administração. E aí eu falei, poxa, pai, mas eu gosto de administração, eu gosto de arquitetura. Ele falou assim, uma das 3, você escolhe. E aí eu cheguei no Mackenzie, eu estudava no Mackenzie, fiz colégio no Mackenzie, e eu olhei o escopo lá, aquela grade de disciplina da engenharia, e falei assim, Jesus, como é que eu vou aprender topografia? É muita física, eu gostava muito de química, de história, matemática. Falei, poxa, vou ter que abraçar, porque medicina não dá. Dentro das opções possíveis era... Direito, eu não sou uma pessoa que gosto de ficar lendo. Eu sou uma pessoa muito agitada, muito dinâmica. Eu falei, cara, eu vou encarar a engenharia. E aí fui, gostei, amei, na verdade, eu sou apaixonada pelo que eu faço. E o meu grande desafio mesmo foi tocar a obra. Então eu tive que participar, né, tive que fazer os estágios em obra, mas meu coração, ele estava no escritório. E aquilo pulsava muito forte. E aí surgiu a oportunidade de eu estagiar na Caixa. Foi meu primeiro estágio. Legal. E aí foi onde tudo começou. E aí a gente começa a se encontrar, começa a ver realmente o lado que você gosta. Depois de estagiar em obra, eu acabei indo pro escritório, trabalhar com viabilidade econômica. Adorava o número, adorava a planilha, era uma coisa que me fascinava. E aí foi começando, foi pegando gosto. E para mim foi assim, um encontro realmente. Fazer o que a gente gosta, fazer o que a gente ama, fazer com prazer. Então hoje eu assim, de toda a minha trajetória aí minha experiência é muito menor do que a do Hubert, mas Diz uma profissional que tem quase 20 anos de mercado imobiliário, né? Mas eu ainda sou um bebê ainda, eu ainda engatinho. E eu faço o que eu amo, realmente. Legal. Fazer a parte de incorporação, abraçar essa parte aí que o Hubert me deu de abraçar a área de produto, de PDV, para mim foi assim uma satisfação muito grande, porque é um lado arquiteto ali que estava desde o início e que hoje eu consigo
exercer um pouquinho. Uma coisa engraçada, né? Hoje na FAI eu sou engenheiro civil também de formação, engenheiro de estruturas, gosto de física, gosto de cálculo, mas eu sou par direto do Pedro, que é arquiteto. Então a gente discute muito, né, Pedro, sobre Sim. projetos, a gente fica, putz, mas se a gente mudasse aquilo, vamos considerar uma fachada mais diferenciada, e é muito Ainda engraçado. eu acho que você vai fazer arquitetura ainda. Eu tô pensando. É que Tá vendo? eu preciso Você parar gosta de de estudar estudar. um pouco, porque senão daqui a pouco minha mulher vai me dar minhas contas. Arquitetura é encantador para os É. engenheiros, né? Porque a gente vive num mundo muito encaixado, né? E aí, na arquitetura, é onde a gente pode flexibilizar isso. Sim. Sim. Eu- Acho que todo mundo tem um lado arquiteto, né, gente? Sim. Se a gente for falar pra pensar, eu brinco, eu tenho uma irmã formada em Direito e ela tem um lado também de arquitetura muito apurado. Olha que legal. Então você vê, tá todo mundo, no fundo eu acho que tem esse lado, assim. Sim, É o sim. senso estético, né? É um senso estético, uma percepção dos espaços, né? Tem gente que tem mais habilidade do que outros na visão 3D e tudo, mas é uma coisa natural, é comum Sim. com as E pessoas. eu acho muito fascinante quando os dois dão as mãos, tipo, engenharia e arquitetura, arquitetura. porque o arquiteto inventa e fala, se vira, o engenheiro. Eu quero desse jeito e o engenheiro vai lá e faz acontecer. E acho isso muito fascinante na engenharia, porque supera a gravidade, supera muitas coisas que você fica, olha, fascinante. Mostrei um projeto para você esses dias. A Falei, gente nossa, até brinca, né? falei, nossa, que quando os dois se unem assim num propósito assim, fica muito bacana. É verdade. E Você sabe que eu lembrei agora, quando eu me formei, o patrono da minha turma foi um cara chamado Susequinde. Susequinde era o cara que ele calculava as obras do Niemeyer. Nossa. E aí, na palestra, ele falou isso. Ele falou que o Oscar Niemeyer virava para ele e dizia assim, pegava os projetos e ele falou, se vira aí para, Susequinde, se vira aí para transformar isso em realidade. em concreto ainda, É. né? E aí teve um caso de um projeto na África que ele contou que o Niemeyer projetou, eu não lembro exatamente onde era, e nenhum projetista estrutural da Europa conseguiu botar em pé. Olha isso. Aí vieram falar com o Niemeyer falou, não, tem um calculista que faz isso. É um doido, né? Tem um doido. E aí o Susequinde foi e calculou, o negócio está em pé lá até hoje. É uma história bem bacana. Ele encontrou na data da nossa formatura. Então tem umas histórias bacanas, é bem desse contexto. Sim, e o mais engraçado é que antigamente não tinha software, não tinha nada, era Tinha tudo nada. na caneta e na calculadora. Hoje o software adianta muito o processo, né? Sim. Então era mais fascinante, né? Ele tem uma estruturação por trás, né? Tem uma programação que os grandes engenheiros ali, o Kimura, enfim, tem vários professores que eu, inclusive, tive aula com alguns, tive a oportunidade, que geraram o software. Mas antigamente, como que você faz uma ponte Golden State, né? Aquela não. ponte Hercílio Luz ali de Florianópolis, são empreendimentos absurdos. Hubert, agora me fala você, como que você entrou nesse mercado de incorporação, escolheu essa carreira de ser engenheiro? Vamos lá. Tentar contar bem rapidamente. Tem uma coisa, eu desde que garoto eu queria ser engenheiro. É uma coisa meio louca. Diferente da Marília, já, né? Mas eu queria ser engenheiro. Na época, eu sou um pouco mais velho, na década de 70, mais ou menos, a gente falava, eu quero ser engenheiro arquiteto, era o que se dizia na época. E aí eu entrei em engenharia, entrei para valer em engenharia. Só que eu peguei aquele momento um momento bem difícil do Brasil. O Brasil tinha tido um momento de explosão, de crescimento na década de 70 e todo o movimento é cíclico, né? Naquele momento o Brasil estava num desastre na década de 80, quando eu estava na faculdade, 83 mais ou menos, e aí eu tinha que estagiar. Eu falei, eu vinha de uma família que também não tinha grande condição, eu tinha que me virar para conseguir algum dinheiro. Eu dava aula particular de matemática, eu falei, eu tenho que arranjar um estágio. E eu comecei a fazer uma lista de construtoras, e eu fiz mais de 80 construtoras e fui em todas caramba. elas para pedir estágio. Foi uma coisa de louco. Eu estava na faculdade nessa época. E aí eu entrei em processos seletivos em duas. Na época, Cervenco e Gomes de Almeida Fernandes, que virou a Gafisa. E aí, a Gomes de Almeida Fernandes, eu passei no processo seletivo deles e comecei a trabalhar em agosto de 83. Eu comecei a trabalhar lá. E eu fiquei lá até um tempão. Mas aí o que acontece? Eu fui trabalhar em obra, que nem a Mar.
com estagiário de engenharia, né? Trabalhando feito um louco, amassando barro, entrando nos buracos de fundação, aquela coisa toda. Conferindo o tubular. E era uma vida difícil, viu? Vocês sabem de obra que não é fácil, né, Sim. doutor? E aí, eu fui chamado para trabalhar no escritório, na época, para trabalhar com processo de orçamentação. E me dei bem, fui para o escritório, quis sair da obra, achei melhor, e de lá de orçamentação eu fui chamado para trabalhar com viabilidade econômica. Olha a coincidência, Marília. Olha só, Aonde né? se cruza. E aí fui trabalhar num departamento de estudos econômicos na época. Eu era estagiário ainda, né? E eu comecei a definir as modelagens econômicas. A Gomes de Almeida Fernandes, naquela época, tinha um conceito muito bem estruturado de viabilidade econômica, que foi construído aí pelos fundadores da empresa, o Moacir Gomes de Almeida e o Cirilo Fernandes. E aí eu peguei aquele conceito, e na época estavam surgindo os computadores, e transferi isso para um programa de computador, para uma planilha. E eu montei as planilhas padrão da Gomes de Almeida Fernandes de avaliação econômica e de projetos imobiliários. E aí aquilo começou a me dar uma certa expressão, né? Esse departamento ficava dentro da incorporação da Gomes de Almeida Fernandes naquela época. E aí eu virei, tipo assim, o padrão de viabilidade. E eu Pra fui você ter uma ideia, a planilha dele foi o que eu usava quando eu comecei a minha vida na viabilidade. Então, a Nossa. planilha dele rodou o mercado. Nossa, você rodou tinha que ter Olha só. patenteado eu isso aí. tinha que ter patenteado. Estaria milionário, Tinha né, ganhado doutor? dinheiro. Tem uma Nossa. história engraçada. Essa o Lucas é testemunha. O Lucas É. é o nosso CEO. A gente foi fazer uma reunião uma vez numa outra construtora do mercado do Rio de Janeiro. E era um amigo meu que estava como diretor lá, ele queria propor fazer uma parceria no negócio, e ele apresentou na tela o negócio econômico, né? A planilha. A planilha. Aí eu olhei essa planilha, eu falei, eu conheço essa Eu planilha. Assim, eu acho que eu sei como ela funciona. Aí foi engraçado, que aí eu fiz uma pergunta, vem cá, como é que está o custo XPTO, não sei o que, desse estudo? Aí o cara pegou e começou a procurar na planilha. Eu falei, não, vai aqui nessa tecla aqui, Na clica selva aqui. tal. Nossa, Aí já tava foi lá. no Então, lugar exato. aí ele falou, mas como é que você sabe? Eu falei, essa planilha é minha, fui eu que fiz. E aí, mas o problema não é a planilha. O problema está entre a planilha e a cadeira, né? Esse é o problema, porque o papel aceita tudo, né? A viabilidade econômica aceita tudo. Mas o fato é que eu fiquei muitos anos e depois eu fui trabalhar com controladoria de projetos. Trabalhei muito tempo em controladoria de projetos, foram uns 5 anos, então foram 23 anos de Gafisa, porque depois virou Gafisa. E aí eu voltei para a incorporação quando eu fui para a Fibra Experts, né? Uhum. Eu fui contratado para ser o diretor de corporação lá. E aí eu fiquei lá por 6, quase 7 anos. E aí depois vim para Canópolis, já voltando para a incorporação. E incorporação abarcando um ambiente bem maior, né? Em que a gente também, como a Marília, eu me realizo bem nesse processo de incorporação, porque a incorporação é o nascedouro do negócio, né? Então, o projeto sai de novos negócios dentro dos parâmetros que incorporação e produto precisam, e ali nasce tudo, né? E dentro de parâmetros econômicos, dentro de parâmetros técnicos, você concebe o produto. E aí, dali, você tem todo um processo de concepção que segue até o projeto ser lançado a mercado. Passa por vocês, naturalmente, sim. na parte de stand. E a gente acompanha a vida toda do empreendimento até a entrega para os clientes. Então é muito gratificante você ver um terreno que não tinha nada e de repente tem um belo de um edifício incrível lá, e a gente ter participado daquilo, de todos os detalhes, é muito enriquecedor. A gente sente a mesma coisa até no stand, né, Lucas? A gente cria os projetos, inclusive para vocês também, e chega o terreno tá daquele jeito, em 40, 60 dias, tá aquele terreno bonitinho, stand perfeito, condecorado, e isso a gente sente realizado, e as pessoas, muitas dos stands que a gente constrói, são as pessoas que vão comprar pela primeira vez Sim.
o apartamento. Então, é algo que dá uma motivação melhor, né? E falando melhor, ô, Lucas, da parte de incorporação, muita gente não sabe o que é exatamente incorporar, né? E é claro que eu acho que deve ser uma responsabilidade enorme ser um diretor de incorporação, porque envolve muitas coisas. Consequentemente, a Marília também, como uma gerente, deve ser o seu braço nessa parte de Braço responsabilidade. direito e esquerdo. Exatamente. E o que é mais, tipo assim, o que tem mais de desafio? Como que funciona? Escolher o terreno, o local, Fechar a viabilidade, né? exato, o que é mais apropriado? Olha, tá na área de incorporação realmente é um desafio grande, não só pela responsabilidade, né? São N responsabilidades que a gente acaba assumindo, desde uma licença ambiental, desde uma aquisição bem feita, sem nenhum ônus para a construtora. Então, a gente parte dessa responsabilidade desde o início, junto com novos negócios, na hora de fazer essa aquisição, para fazer realmente a gente fala, né, o cross-check de tudo, então ambiental, legalização, documentação. Então é uma responsabilidade enorme para trazer um terreno para dentro de casa, bem feito, né, não só dentro da viabilidade, dentro da expectativa da empresa, mas que ele esteja 100% garantido que aquilo vai dar certo, não vai ter nenhum problema depois de aprovação, como ambiental, essas coisas. Então, isso para a gente é o primeiro passo, né? O primeiro grande desafio. Segundo grande desafio é a gente olhar mercado para ver se realmente aquele produto, aquela viabilidade que a gente estava considerando, ela realmente é aquilo que está vendendo, é aquilo que o mercado Ele é funcional, não? vai ser líquido, né? Vai absorver. Realmente aquele preço? Ótimo, temos certeza? A gente vai seguir com o desenvolvimento de produto. E aí começam os outros grandes desafios, que é colocar o produto de pé, né, dentro dos parâmetros da companhia, que é a parte de obra, orçamentação, a parte legal, realmente ver qual é o prazo que a gente vai aprovar, que é um grande desafio. Não é só a prefeitura, a gente tramita em outros órgãos, então a gente cuida de toda a parte legal do empreendimento e preparar ele depois para o lançamento. Então, é uma responsabilidade que a gente acaba, como incorporação, estando nessa responsabilidade do começo ao fim, como o Robert comentou. É uma meta nossa da empresa para que a gente faça, né, o desenvolvimento de um produto que seja realmente líquido e que ele venda e que a gente não tenha carregar estoque depois ao longo do empreendimento. Então, é um desafio assim, muito grande, é uma responsabilidade que a gente fala, né? A gente resume essas etapas, mas é uma responsabilidade muito grande que a gente acaba carregando para cada empreendimento, porque cada terreno É diferente do outro, é uma coisa, região, né? é um desafio diferente. Um ponto, assim, incorporar vem da lei das incorporações, né? Que é você desenvolver um bem que vai ser entregue no futuro. Isso é importante. A essência da palavra incorporar é isso. O que vem do conceito de você incorporar naquele terreno benfeitorias de forma que aquilo ali no final tenha um edifício. Por que eu fui nessa essência? Porque é uma enorme responsabilidade do incorporador que vai prometer para alguém uma entrega de um bem no futuro que não existe. É muito diferente de toda a relação de consumo. Pensa, quando você vai comprar um bem numa loja, você vê o bem, né? No caso do imóvel, não. E o imóvel vai ser o bem mais complexo que você vai comprar na sua vida. Complexo em termos de valor agregado. Sim. Né? Mesmo para cada família, provavelmente o bem mais caro que ela vai comprar, em 99% sonho, né? dos casos, é um sonho. Então, o incorporar traz por si uma enorme responsabilidade. No Brasil, isso fica mais complexo porque ela envolve um ciclo muito longo. Quando você compra um terreno, até o momento que você entrega a unidade, se decorre em 4, 5 anos, em média. É muito tempo que você está sujeito às variações econômicas que um país como o Brasil oferece. Né? Mudança de governo. Aconteceu em 22 agora. Né? Isso. Então, pensa que você como incorporador, você compra um terreno, imaginando uma determinada solução de mercado, uma solução técnica, uma solução econômica, e você tem que acompanhar isso e tomar conta para que aquilo ali não se
perca do Exato. seu objetivo inicial. Esse é o grande desafio do nosso negócio, né? É você manter o projeto sob as rédeas ao longo de todo o tempo e, ao mesmo tempo, tentar acertar o que o mercado espera, porque você está fazendo aquilo para vender daquilo a 1 ano e meio, que é quando eu vou fazer o stand com vocês, e aí o mercado pode ou não absorver o produto que você concebeu 1 ano e meio Por isso tem atrás. que estar com a ideia adiantada uns 2 anos, pelo menos. E Exato. pensa você que às vezes a gente erra. Quando a gente erra, a gente tem que ter a humildade de recolher e ir de novo. Mas é raro, é raríssimo, né? Assim, a maior parte das vezes você acerta, porque a gente vive isso. Então, uma coisa que a gente tem na Canopus, mas eu acho que faz parte da nossa forma de ser, é a gente ouvir muito, conversar muito, discutir muito. Todo mundo tem valor na palavra lá de dar sugestões e contribuir para a gente acertar o produto, porque é um desafio, né? É um enorme desafio. Então, incorporar é um grande desafio, mas é muito gratificante, só para fechar, porque você, além de estar gerando uma atividade econômica espetacular no país, né, que você contrata um monte de gente, alimenta uma cadeia de produção, de distribuição de riqueza, você no final atende o bem essencial das pessoas, que é a casa Sim, vai própria. mudar um bairro, a famílias, né? Ô, doutor, eu não posso perder a oportunidade, eu tô com uma coisa matutando aqui, É. eu vou te perguntar. Pensando em incorporação, me corrija se eu estiver falando alguma besteira, eu percebo que nasce em novos negócios, passa por um estudo de viabilidade e depois isso desce para uma legalização que roda quase em paralelo. Sim. Mas como que foi, nos anos 90, pelo que eu estou fazendo as contas aqui, ter feito essa planilha de estudo de viabilidade e até no dia presente isso tá sendo usual, né? Porque, assim, desculpa, eu tenho que saber como Ficou que... algo atemporal, né? Quais foram as variáveis? Não sei se isso é tangível para a porque gente, né? a essência da viabilidade econômica, ela é baseada numa análise de oportunidade a valor presente, né? Isso desde 85 já era assim, ou seja, é a tua visão que você não consegue analisar o nosso negócio imobiliário numa visão estática. O que eu chamo numa visão estática? Uma conta de somar e subtrair. Você tem que analisar isso no tempo. E como é que você faz isso? Descontando isso a valor presente. Essa é a essência do negócio. Por quê? Como é que eu vou calcular, por exemplo, aí eu vou ter tanto de receita, tanto de custo, meu lucro é esse. Só que se esse teu lucro ele chegar amanhã ou chegar daqui a 5 anos, É outro é dinheiro. muito diferente. Sim. E onde é que as construtoras erram? Elas erram em duas coisas. Uma, às vezes, precificar errado e você não atingir. Mas onde é que elas erram muito? No fluxo de caixa. Por quê? Tá. O nosso negócio imobiliário ele tem um momento de exposição muito grande no início, ou seja, um investimento de capital para que você possa receber o resultado da incorporação lá no final. Só que você tem que botar muito dinheiro nisso. É um negócio de capital intensivo. Sim. Ou de crédito, né? Mas crédito tem um limite também. Tem que se pagar também, né? Você tem que dar... qualquer pessoa que te empresta tem que estar seguro que vai receber depois. Então, você tem um limite de crédito que você pode tomar. Então, o segredo é você administrar isso. E, no final, se você sabe administrar isso, você vai bem. A maior parte das construtoras que quebraram no Brasil, quebraram porque não souberam administrar isso, precisou de capital e não tinha. Entendi. Né? Mas a essência é uma análise do fluxo de caixa e do resultado a valor presente. Isso pensando em viabilidade e os impactos que isso gera em legalização. Porque, por exemplo, às vezes, não sei se acontece isso, mas você ter um empreendimento, a viabilidade fecha, mas aí quando você vai bater a parte documental, tem problema com a CETESB, tem outros tipos de impactos. Não sei quais são as variáveis que legalização gera e quais são os impactos que legalização gera na viabilidade também. Então, esse é um trabalho que a incorporação acaba entrando no início com novos negócios. Então, tanto eu quanto o Hubert já termos trabalhado em novos negócios, a gente já sabe quais são os perrengues, né? Quais são as dificuldades que a gente vai ter no desenvolvimento do projeto. Então, o que hoje, né, a Canopus, né, e a gente acabou colocando isso de pé lá dentro. Antes de fazer a aquisição, a incorporação emite um parecer técnico.
Então a gente checa, a gente tira Faz um pente fino em tudo. certidão, parte legal, vai na prefeitura tirar dúvida. A gente faz um book do terreno, contrata uma diligência técnica para ver a parte documental também do terreno, visando a questão registrária. Então a gente faz aquele pente fino assim no detalhe, para depois dar um parecer e a gente entra Pra depois ir para projeto e depois... Não, a gente ainda entra num comitê. A gente entra antes. A gente volta num comitê. A gente a gente faz uma due diligence técnica de incorporação. Não tem a due diligence jurídica, a gente tem a técnica. Isso nos antecipa toda a visão dos problemas que o terreno pode ter. E isso nos dá um farol, né? A gente ilumina mais na frente para saber quais são os prejuízos que podem advir daí. Nessa hora, por exemplo, a gente tem os comitês de aquisição onde é apresentado para nós e a gente começa a fazer esse trabalho de diligência técnica. No comitê de aquisição, eu tenho que estar com tudo isso feito, a lição de casa feita para entregar, entrar no comitê e dizer se a gente vai ou não vai. Então, e aí que entra os custos, entendeu? Então, se eu tiver aprovar em Comaer, é um valor, eu vou ter que ter mais 2 meses aí para um acréscimo no meu cronograma, uma descontaminação, a gente já tem uma prévia. Você sempre está trabalhando com previsibilidade. Você Exato. nunca faz nada preventivo, você faz tudo preditivo. Exato. É isso mesmo. E aí acontecem as surpresas, aí a culpa cai na gente, né? Na hora de fazer o stand, já tá naquela hora do lançamento. A gente já teve situação com vocês que a gente... Algum processo nosso de legalização às vezes avança um pouquinho, às vezes Aí tem que adiantar, licenciar no Brasil não é fácil também, né? Tem que aproveitar as oportunidades. Aí a gente vira assim, Letícia, que Letícia é da equipe que faz os nossos estandes. Você tem que se virar e entregar esse stand em 45 dias. Teve caso assim. E aí sobra para vocês e para ela também. Ou até tocar stand fazendo análise de solo. Sim. Vários nossos. E quando tem a surpresa? Porque com certeza tem surpresas, né? Sempre tem. Tipo, a gente nessa faz parte 10 de stands estudo. iguais, cada stand é de um jeito, por conta de terreno, vizinhança. Porque às vezes pode ter uma surpresa, sei lá, de documentação no meio do caminho, já tipo num processo que já está andando, surpresas de terreno, sei lá, contaminação, algo que não era previsto. Como que isso dribla esses problemas? Assim? Pedro, eu acho que a gente tem um caso fático aqui, emblemático, que até é o Pedro de Toledo. Então, é um terreno que realmente ele passou na DD técnica, a parte de contaminação. Não estava previsto uma contaminação, apesar dele ser vizinho de um posto. Até porque o posto está jusante, não está montante. Então, não tinha por que ter uma contaminação. Então, ele estava no nosso Land Bank e o lançamento dele para este ano. E aí surgiu o imprevisto, realmente, numa análise confirmatória, porque a gente faz a confirmatória por conta da documentação para o banco, para financiamento à produção. E aí surgiu uma anomalia. Uma anomalia na parte de contaminação, que não estava prevista em viabilidade. A gente tinha um valor previsto, mas não o montante do quanto que a gente esperava. E a gente leva um susto. Então, como é que eu faço a parte de remediação desse terreno, que não é oriunda do nosso terreno, é do vizinho? Como é que eu faço a parte de legalização? Porque ele vai estender meu cronograma. Vai mudar, né? Então, é uma ginástica que a gente tem que ter na hora que a gente acabou trocando. A gente inverteu o Botucatu com o Pedro de Toledo. Nessa hora, eu trago toda a legalização, eu puxo a legalização para trocar um pelo outro. O que a gente tem que fazer é encarar o problema de frente, né? O que você tem que antever, tomar todos os cuidados, mas quando o problema surge, é fazer uma equipe de gestão de crise e encarar o problema de frente. Sim, e aí já complica a parte que ele falou, da parte de exposição financeira, já aumenta, porque muda tudo, né? Que estava previsto, por exemplo, para junho, já vai ser dezembro, por exemplo. Exato. A tua receita anda no tempo, com isso o teu resultado diminui. Porque eu estou analisando a valor presente o resultado. Só que acaba compensando uma coisa pela outra, né? Porque o Botucatu estava no lugar do Pedro e o Pedro, então acaba... Então, na teoria, que está com uma previsão menor, ele estica um pouco e o outro retrai. Apesar de que a gente tem uma política de cada projeto tem que ser saudável, né? É óbvio, né? Mas tem hora que tem um trade-off, né? Tem um que melhora e outro piora, no final, para que a companhia mantenha-se rentável. Somente
companhia rentável depende de projetos rentáveis, né? Se vocês começarem a fechar stand abaixo do custo, a companhia não vai durar muito tempo. Sim. A gente mesmo faz isso, né? Às vezes, um orçamento, nossa, vocês mesmos falam às vezes pra gente, nossa, esse aqui tem um custo um pouquinho mais baixo, vamos reduzir um pouco, aí no outro dá pra você fazer uma média de uma melhoria, um você não ganha muito, outro você ganha um pouquinho mais e acaba tendo esse equilíbrio, né? Mas a gente tem que ter sempre uma disciplina na partida, que é o que a gente tem para que a gente... a gente costuma dizer que o segredo não é dizer sim para o projeto, o segredo é dizer não para o projeto. Você tem que saber aqueles que você não deve entrar, né? Isso vale para todo negócio, né? Que é você saber escolher os negócios que valem a pena você entrar. Porque já é um negócio de tanto risco que você tem que ter sabedoria para poder avaliar. E o tempo nos ajuda um pouco, né, Marco? Pelo que a gente já viveu e ajuda a gente a avaliar. Doutor, e quando o projeto é sensacional, igual o Gomes de Carvalho? O que acontece dentro da companhia? Porque assim, o Gomes, o que a gente tem de histórico é que ele vendeu assim num timing absurdo. Como que isso é construído lá dentro? Isso são as boas surpresas, né? A gente tem as más e tem as boas, né? O Gomes foi um caso desse. A gente concebeu um projeto muito redondo, muito bem concebido, um aproveitamento excelente do terreno. A gente conseguiu fazer um projeto bem eficiente do ponto de vista técnico, orçamentário também. E aí, quando fomos ao mercado, o mercado explodiu, né? A gente... Quando foi abrir o stand, já tinha vendido 100% do produto. Sim. Quando foi abrir o decorado, olha lá. Olha ele aí. Aí. E eu passei lá esse dia, já tá Tá todo vapor. Já. todo vapor a construção. Né, Marília? Essa é a boa surpresa, né? Só que isso aí eu já ouvi falar que é bom e ruim, né? É que bom que você acertou no produto e ruim que você poderia ter cobrado mais. Mas a gente tem mudado essa filosofia, tá? A gente tem É. mudado essa filosofia porque é melhor a gente ter um produto que seja líquido do que eu ficar carregando estoque. Sim. Então, isso faz a máquina girar e faz até a nossa exposição de caixa diminuir. Então, isso para a companhia é muito saudável. Melhor, com certeza. A liquidez é um dos principais valores do nosso negócio. Eficiência de projeto, sim, mas liquidez é fundamental. Não adianta você ter um produto e você errou o preço e ele não vende, ou você ficar sentado em cima de um preço. Às vezes é melhor você abaixar, encontrar o ponto de liquidez do produto, dar giro no estoque, do que ficar teimando contra o mercado. Sim. Pensando em land bank de terrenos e estoque de empreendimentos que precisam ser lançados, faz mais sentido eu ter um land bank maior para aproveitar oportunidades do mercado e lançar no momento certo e ser efetivo nisso? Ou faz sentido eu, de fato, pensando agora no estoque de empreendimentos que já estão prontos, ter mais retração, vender isso? Não sei se eu consegui. Eu entendi. Eu vou responder aqui, Mar. É o seguinte, do ponto de vista da pura visão numérica, tá? O melhor é você comprar o terreno, desenvolver o projeto e lançar. Sem ter land bank. Sem ter land bank. Só que isso não é uma ciência exata. Você não consegue ter à disposição os terrenos que você precisa a tempo e a hora para fazer o teu planejamento de longo prazo da companhia. Uma companhia tem que ter um planejamento de longo prazo, né? A gente na Canopus tem um projeto, né, tem um planejamento estratégico que define onde a gente quer estar daqui a 5 anos. Então, para isso, você, por vezes, você tem que começar um pouco antes e, eventualmente, você traz um land... Você pode gerar um pequeno land bank. Ter land bank não é eficiente. Né? Ter land bank estacionado não é eficiente. Ter land bank para cumprir o seu planejamento faz sentido. Eu não posso ficar sem nenhum terreno, mas eu também não posso ter uma gama gigantesca. Não. De estoque. Não é saudável. Aí você está misturando visões. É uma visão patrimonial misturada com uma visão de incorporador, que são coisas diferentes. Sim, o patrimônio acaba não gira, né? Não necessariamente. Não rentabiliza, né? Hoje no Brasil é muito difícil você pensar como empresário numa taxa de juros do jeito que está, né? É uma taxa inibitória da atividade econômica, né? Você falar em 14,75, quase 15% ao ano, assim, os empresários como vocês, como nós,
somos heróis, né, num país É como difícil. esse. Essa parte é difícil. É porque você ficar imobilizado com um monte de terreno, né, nem sempre é fácil. Às vezes mudam as leis, né, muda o zoneamento, pode ter perda, né? Sim. Falando de leis e aprovações, que você comentou agora, o Hubertinho é carioca, né? Sou. Flamenguista. Você é aqui de São Paulo mesmo? Sou. E como que a Canopus é de Minas Gerais. Minas Gerais, de BH. Como que funciona? A Canopus hoje ela está presente em Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro, né? Tem mais algum estado que ela... Não, Não, né? neste E momento como não. funciona a diferença, tipo, Praça. entre leis, entre praças de prefeitura? Isso muda muito de uma para outra? Passar a bola para Mar. Muda, Pedro, muda. A Incorporação São Paulo hoje atua nas 3 praças, então a gente faz a parte legal, tanto em BH quanto Rio de Janeiro. Cara, é difícil prefeituras de fora. Eu acho que a Prefeitura de São Paulo hoje, ela foi muito imitada, vamos dizer assim, pelo Rio. O Rio hoje tem tramitado, o Hubert aprovou bastante coisa lá também, mas o Rio hoje funciona muito bem, tem um sistema muito próprio, tem uma legislação específica, é um pouco mais difícil você conseguir virar, na verdade, comprar terreno no Rio, e fechar negócio. Então, o Rio é mais uma questão de caçar ouro ali, é uma mina de ouro, né? Sim. Então, assim, é difícil você formar um terreno, um bom terreno, para você ter esse tipo de rentabilidade que todo incorporador busca. A parte legal ali de legislação do Rio é tranquila. Aprovar no Rio não é tão ruim. Eu acho que a praça de BH é um pouquinho mais difícil. Então, a legislação hoje de Belo Horizonte, ela não é favorável hoje. Então, eu falo assim, não é favorável por quê? Porque outorga hoje o custo, né, que a gente Outorga paga a mais mais para construir a mais é muito pesado. Entendi. Então, Belo Horizonte ainda eles têm essa vontade de criar um plano diretor que seja mais arrojado, que nem São Paulo, mas ainda falta essa vontade de querer estimular o mercado imobiliário. Então, o mercado imobiliário em BH ele é muito pontual. Então, assim, são alguns terrenos, algumas coisas que a gente consegue viabilizar, até por conta dessa parte de custo, né? Mas a parte de prefeitura lá em BH também funciona bem. Então a gente tem uma boa comunicação, a gente tem uma boa entrada, até pelo nome, a Canopus, né? Sim. 53 anos lá, então a gente tramita bem lá dentro. E é claro, por a gente ser aqui de São Paulo, a gente sempre tem a humildade de sempre trabalhar com um consultor. Então, nunca a gente vai saber 100% da legislação. Sim. Então, a gente precisa sempre de É ter regional, né? Também. uma assessoria, ter alguém de olho, né, de perto, para poder fazer essas interlocuções para a gente lá dentro. E pensando nessas outras praças, né, Rio e Minas, eles também têm práticas igual São Paulo, de parceria público-privada, as PPPs? Olha, a PPP é um caso ímpar, tá? Aí eu acho que é quase um capítulo à parte aí que a gente... Vamos fazer outro que a capítulo, gente né? fala só Eu disso. tô aqui só pensando. Mas é assim, mas não, é assim, a PPP que a gente acabou executando, né, Canopus executou, foi uma concorrência que aconteceu, né, uma licitação que aconteceu em 2014 aqui, foi a primeira PPP habitacional Do Brasil, né? do Brasil. Nossa, que do legal. Brasil, Ah, E- do Brasil? Do do Brasil. Brasil. Que foi aqui dentro de São Paulo. Foi aqui É. foi fomentada pelo governo de São Paulo, um projeto que começou lá em 2012, né? E foi sendo modelada pelo governo do estado de São Paulo. E aí foi a licitação, aconteceu em 2014. A Canopus, na época, ela achou que tinha capacidade executiva para poder atender o que a PPP exigia, né, o escopo do contrato, e ela resolveu fazer entrar no BID e fazer uma proposta. E ganhou, né, ganhou a licitação em dezembro de 2014, né? E aí foi uma novidade para a gente, sim, porque a Canopus nunca tinha trabalhado com obra pública na história, nunca foi nosso DNA fazer obra pública. E o contrato foi aí assinado em março de 2015, só que
A PPP só começa no finalzinho de novembro de 2015, porque é quando tem a ordem de início lá, a data zero do começo do projeto. Eu me envolvo no projeto para valer em iniciozinho de 16, logo depois. Aí era eu e a Marília, né? Assim, nós dois, sem saber, tateando e tentando entender como funcionava, qual era a dinâmica de uma PPP. E aí a gente foi colocando ela em pé. A verdade é que o resultado foi muito bacana, né? Depois acabou demorando cerca de 6 anos para a gente entregar todo o escopo habitacional da PPP. Assim, as nossas entregas superaram todas as expectativas do Estado. Legal. Elas demoraram um pouquinho mais porque o Estado não tinha área para disponibilizar para a gente começar as obras. Mas foi um escopo gigantesco. O contrato original era 1,8 bi, né, para vocês terem uma ideia. Então, envolvia habitação de interesse social nos terrenos do Estado, né, eram 2.260 apartamentos, 1.423 apartamentos de HMP em terrenos que a gente deveria comprar na região central de São Paulo. A gente teria que lançar esses empreendimentos para poder fomentar a melhoria urbanística da região central da cidade. A gente tinha que entregar cerca de 12 mil metros de área comercial, a gente acabou entregando cerca de 4 mil metros de áreas institucionais. A gente entregou uma praça de 8 mil metros quadrados, a gente reformou. A gente fez uma série de serviços de Trabalho técnico-social, que é um negócio espetacular, que a gente começa a acompanhar as famílias que vão morar naquelas habitações desde antes da aquisição até 3 anos depois que elas estão morando lá. A gente faz esse acompanhamento das famílias e ajuda elas a viver nesses novos endereços, nesses novos prédios. A gente faz um trabalho de apoio à gestão condominial, ensinando essas administrações condominiais a conduzir aquilo de uma forma legal, uma forma muito eficiente. E a gente tem também um trabalho que a gente chama a gente faz o trabalho de comercialização das unidades, ou seja, a gente recebeu uma lista de 190 mil nomes do Estado de São Paulo e a gente tem que passar um filtro naquilo para comercializar as 2.260 unidades. Então, no caso, além de incorporar, constrói e também faz toda essa avaliação de quem vai ter a posse. É um trabalho enorme. Exato. É um trabalho enorme. É muita Isso coisa. eu tô falando. E ainda por cima, por fim, a gente faz manutenção preventiva em todos os prédios que a gente entregou e vamos fazer isso até 2035. Ou seja, além de tudo que vocês comentaram, você está devolvendo muito para a sociedade, Muito. e principalmente Sim. para os cidadãos aqui de São Paulo. Nossa, é um trabalho gratificante. Isso virou até um case de sucesso pro governo do estado. Até voltando na sua pergunta, estados como o Rio, o Nordeste, Piauí, o Virou Sul, exemplo. eles vêm muito para cá para fazer a visita na nossa PPP, para Olha ver como é que isso, funciona o modelo, Que para legal. tentar colocar isso de pé. Então, a gente recebeu vários estados lá na nossa PPP para mostrar como é que é feito, que foi um case de sucesso, isso tudo foi verticalizado dentro da Canopus, então a gente não saiu contratando o prestador de serviço para esses serviços. Nós temos tudo isso verticalizado dentro de casa. Arregaçaram a manga Vocês e foram- montaram o time Em todo time dentro de casa. inteiro, Montamos o time inteiro, todo. A pra gente fazer essa construiu as prestação. obras, né? A gente fez as obras, a gente fez o trabalho técnico-social, a gente fez a comercialização, a gente fez o apoio à gestão condominial, a gente tem uma equipe lá de 50, 60 pessoas que dá a manutenção preventiva nos prédios. Essa manutenção preventiva, por exemplo, a gente contrata a pintura de fachada, faz a gestão da pintura de fachada em 5 anos. Olha. Faz a manutenção dos telhados, manutenção dos A elevadores, das gente ganhou bombas. até um prêmio Master Imobiliário em 2019 com o projeto, um projeto Olha que grande legal. da PPP, que a gente entregou ali na Praça Júlio Prestes. É um Sim. projeto bem bonito. Então, Aquele da Brigadeiro Tobias, ele Ele está inserido. tá inserido dentro dessa outra, dos sem ser HMPs. do HMP, Do né? HMP. Sim. Aquele Que foi um ali é terreno que a bem gente no adquiriu. centro mesmo, né? Sim, São sim. Paulo. A região central do contrato era uma região um pouquinho maior, tá? Ela envolvia não só os bairros do centro, mas um grupo de bairros
que Então, estão arredor, né? colados do centro. Então vai da Barra Funda até o 13 bairros, Brás, né? 13 bairros, isso mesmo, 13 distritos, né? Então pegou Bela Vista, o Brás, Moca, tudo isso estava incluído, só que a gente não lançou empreendimento em todos esses distritos, Uhum. né? Mas foi um mega desafio, né, Marília? Foi um projeto muito bacana. Hoje tem outros projetos desses a sair ou não? A gente é procurado Participar pelo da Estado o licitação. tempo todo para estudar as Novas PPPs municipais, estaduais. O resultado foi muito bom, né? Foi muito bom para o Estado, eu até parafraseando o que ele falou, assim, é um negócio assim, emocionante você ver uma família recebendo um apartamento. Porque ele paga o que ele pode pagar. Né? Sim. É uma relação justa. Né? Se o cara ganha pouco, ele paga pouco pelo apartamento. E ver essa turma recebendo os apartamentos e morando num lugar digno, bacana, Sim. encantador, é É emocionante. É gratificante. muito gratificante. E o resultado foi muito bom. E tanto que o Estado está estudando novas PPPs, sim. Na Secretaria de Parceria de Investimento, eles estão estudando novas PPPs. Eu acho que até outras cidades também aqui do estado de São Paulo pensam nisso, né? Eu tava vendo uma matéria de Sorocaba, que é uma cidade que tá com uma gestão mais Crescimento. arrojada e tudo mais. E eu não sei eu acho que ele é prefeito, ele é Prefeito. É, o prefeito. Uhum. Ele é um cara que ele fala de parceria público-privada, assim, mas não no mercado imobiliário em si, né? Mas eu enxergo que com certeza tem chances disso transbordar para outros estados, que é o que vocês falaram, né? Já Sim. tem isso sendo ventilado em outras regionais, né? O conceito de parceria público-privada é um conceito super vencedor. Por quê? Ela conjuga a força de realização a Poder capacidade público. do poder público de licenciar, de fazer mudanças importantes na sociedade, com a força do privado de realizar. Uhum. O privado tem capacidade de realizar no menor tempo, com menor custo, então funciona muito bem. Que bacana. Você tá anotando aula, né, Lucas? Não, tá gravando aqui meu celular, por isso que eu deixei na mesa. Porque é literalmente uma aula, o conhecimento técnico de vocês, a bagagem é enorme. E como vocês falaram, dá para fazer outro Podcast. episódio Só só sobre- de falando Só de PPP. Ah, só tem um dessa- monte de história, né, só Nossa, Maria? a dessa gente tem parte história para contar. Tem história. a gente pode marcar, mas meio que dentro disso, né, da construção e incorporação, a gente, o Brasil, o mundo em si mudou muito pré-pandemia e pós-pandemia, né? Com certeza a Canopus estava com ideias de lançamento, novas aquisições nesse período, né, de 19 para 20 e por aí vai. O que isso impactou, né? Tipo, qual que foi a experiência de vocês, o que mudou? Porque, por exemplo, na nossa expectativa dentro de casa, quando em 2020, foi um dos anos que a gente mais trabalhou, que foi 2020, porque a construção não parou, né? Uhum. E era bom, entre aspas, porque você deslocava muito rápido na cidade, resolvia tudo Não muito tinha rápido, trânsito, não tinha né? trânsito. Nossa, era muito bom mesmo. E a construção civil não parou. Como que foi a adaptação da incorporação nesse período entre a mudança, tipo de 19 para 20, 21? Porque deve ter mudado muita coisa, né? A gente teve que se adaptar forçadamente, né? Na época de pandemia. Mas a adaptação foi rápida e o mercado imobiliário absorveu isso muito rápido. A gente fez um lançamento. O primeiro lançamento foi o Brigadeiro, o Today Brigadeiro. E a gente fez o primeiro lançamento online, né? Teoricamente. Então, assinatura, tudo online. Então, funcionou muito bem. E a gente percebeu que o mercado, ele continuava pujante, né? Ele Sim. continuava comprador. Então, a parte da pandemia, eu acho que foi mais um aprendizado nosso de aprender a conviver naquela fechado, sem ter o contato. Mas a incorporação, ela foi, eu acho que a época que a gente mais trabalhou. Sim, né? sim, a gente A trabalhou gente muito. trabalhava alucinadamente. Eu costumo dizer que as pessoas na época da pandemia se deram conta como é importante a casa própria, a casa onde elas moram, né? E aí todo mundo começou a olhar a sua própria casa, né? E então quando a gente ofertou no mercado, a gente percebeu que o mercado continuava pujante.
a gente estava preparando uma estratégia de crescimento da Canopus naquela época. Já tinha alguns terrenos comprados, né? E quando veio a pandemia, a companhia estava avaliando eventualmente até abrir capital. É uma Olha companhia que isso. tinha um projeto. Hoje o capital é fechado ainda. Continua sendo fechado, ainda a gente acabou recuando na época da pandemia dessa ideia. Mas a companhia estava com um plano de crescimento bastante consistente. Então, quando o mercado se mostrou pujante, a companhia estava preparada para isso, né, Marília? A gente lançou o Today Brigadeiro, depois lançamos o Today Augusta, depois lançamos o Today Pinheiros, e o mercado foi Absorvendo. abraçando. Olha isso. foi uma época bastante rica. De lá para cá não diminuiu, mas Sim. mas foi um recomeço para a gente. Foi o grande crescimento da Canopus em São Paulo começou nessa época. Sim, pra gente também teve uma mudança muito expressiva, que a pandemia foi ruim, só que teve os seus pontos positivos, por exemplo, agora você falou, assinatura digital. Antigamente você tinha que ir lá, assinar, reconhecer. Hoje, acho que praticamente todas as construtoras usam Inovação, né? inovação. Também. Eu acho que É. eu queria pedir também. Eu tô só anotando, inclusive meu gravador tá aqui. Eu queria também perguntar se esse cenário pós-pandêmico gerou alguma inovação dentro do processo construtivo da Canopus. Não sei se teve, mas assim, se teve, vocês podem compartilhar alguma vivência, ou até pensando na incorporação, se, poxa, vou voltar para viabilidade, porque mais uma vez estou com 2 especialistas em legalização e viabilidade. Ninguém previa, né, aquilo. Então, hoje, existem variáveis que pensam em situações de crise como uma pandemia, para você fazer novos projetos, lançar, coisas desse tipo? Eu acho que uma pandemia é um caso Muito bastante atípico, né? bastante extremo, né? Mas o que a pandemia trouxe de bom para todos nós? O desenvolvimento de projeto, por exemplo, ele ficou muito mais integrado com o trabalho de reuniões virtuais e um trabalho. A gente tem investido muito, por exemplo, no desenvolvimento de ferramentas de projetos integrados, né? Agora, Sim, né? a gente está implantando o BIM na companhia. E então a pandemia trouxe uma forma de trabalhar mais integrada, porque a gente tinha que vencer o desafio da distância. Então a gente tinha que ter método, processo, gestão muito organizados. Então esse foi mais um ganho, não de sistemas também, mas o mais importante foi criar processos. Eu acho que esse é que é a grande virtude aí que esse processo todo trouxe. Isso aí ajudou e é adaptado até hoje, né? É. Isso ajudou bastante. E o Lucas estava falando de tecnologia. O que a Canopus, no caso vocês como diretores e gerentes de incorporação, pensa para a incorporação, por exemplo, daqui 5 anos? Hoje está sendo tudo automatizado, Sim. né? Tanto a parte interna, com a inteligência artificial. Aí a gente estava até comentando antes no bate-papo de automatizar algumas coisas para construir stand, fazer isso dentro da obra. Porque a incorporação tem que pensar nisso tudo, né? Tudo vai ser automatizando. Também tem um ponto que eu acho que já está assim, mas daqui a 5 anos, 10 anos vai ser muito mais pesado, que é com questão da sustentabilidade, né? A gente está até estudando isso, né, Lucas? Eu ia Questão falar disso agora. da sigla ESG, né? ESG. Uhum. Então, tudo isso está meio que caminhando para isso. Tecnologia, sustentabilidade, esse tipo de inovação, reciclagem. Dentro da incorporação, dentro da Canopus em si, já está sendo pensado nisso? Hoje já está sendo adotado processos e métodos com essas bases? Você pensa nisso ou não? Tipo, A gente tem, a Canopus constantemente ela vem se provocando, fazendo essas provocações internas, né, para que a gente sempre pense nessa parte de inovação, de ESG, de melhoria contínua. Então, a gente vem trazendo aí além do BIM, né, a implantação do BIM, que isso para a gente foi assim, como se fosse uma quebra de paradigmas lá dentro, Sim. porque, putz, que você começa a trabalhar no BIM é um negócio surreal. sim, a gente E a gente uma fez a mesma coisa visão aqui dentro.
que a gente tem, que a gente hoje, antigamente a gente tinha só na hora de rodar maquete, de rodar imagem, hoje a gente consegue ver pontos muito antes, né? E prever Sim. problemas e resolver as coisas muito melhores. Hoje a gente tem usado também outras ferramentas internas, que é o próprio o Lucas, né, que é o dono da companhia, ele gosta de programar e ele mesmo passa aí algum tempo fazer algumas programações que Ele é vem programador? ajudando Olha que a legal. gente, por exemplo, em precificar os valores dos apartamentos. A gente consegue ver no 3D e conseguir fazer aquele mapa de calor de valores de Sim. apartamento para saber qual é a vista que está sendo interrompida por um prédio ou tem um outro prédio nos fundos. Então a gente consegue fazer esse mapa de calor para poder precificar e fazer a tabela de vendas. A gente usa também uma outra ferramenta, acho que a Dina pode até complementar depois, que é para fazer já a implantação do stand, ver como é que vai funcionar aquele pré-obra, para poder ter a melhor logística depois na implantação disso no stand. Então tem muita coisa que a gente vem trazendo né, inovação, de coisas, softwares de mercado, para melhorar e otimizar o nosso dia a dia. Fora a parte de SG, que já vem muito forte nas obras. Para mim, até vocês falando um pouquinho do detalhe da PPP, para mim é o exemplo escrachado e nítido de ESG. Sim. Porque o ambiental, certamente, nos projetos está tendo previsibilidade, mas o social e a governança que vocês precisam ter por terem criado um departamento para tocar isso. E a gente teve uma chancela aí forte, que era do IFC na época, né? Que era um dos nossos sócios. A gente teve o selo ED embarcado aí na PPP também, nas obras da PPP. Isso. Então a gente realmente outro é um padrão. grande case né? nosso Muito. nessa bem parte de pesado. ESG. A Canopus teve durante 12 anos, 11 ou quase 12 anos, a parceria, um acionista bacana que é o IFC, International Finance Corporate, que é um braço de investimento privado do Banco Mundial. Eles foram acionistas da Canopus desde 2012, né, até 2023 para 2024. E essa entrada do IFC na companhia trouxe muito latente essas preocupações de ESG, isso desde 2012. Então, a gente entrou primeiro com um sistema de governança muito sólido, né? A companhia é auditada por Big Four, a companhia tinha conselho, teve conselho durante toda a vigência da sociedade com o IFC, a gente tem comitê de RH, tem comitês de eficiência dentro da companhia, né? A companhia tem comitê de aquisição, comitê de lançamentos, a gente tem uma série de práticas, né? A gente tem um compliance muito forte, né? Um enorme cuidado com fraudes, com respeito ao consumidor, respeito aos nossos colaboradores. A companhia ela busca se fundamentar nos principais conceitos de governança e de cunho social também, o respeito a qualquer tipo de pessoa, além do trabalho que a gente faz voltado para uma habitação social, que é isso aí na veia. Fora isso, a gente tem uma série de práticas de eficiência energética, seja na concepção dos produtos, que a gente traz uma série de questões, iluminação LED, sistemas de economia de água, reuso de água e por aí vai. Fora energia solar, né? Isso, energia solar, todos os nossos prédios têm essa previsão. E, além disso, na obra mesmo, a gente trabalha analisando os créditos de carbono também para entender se a gente consegue otimizar esse consumo. Então, é uma companhia muito consciente por tudo isso. A gente não sai fazendo tanta... Mas é uma coisa que já está no DNA da gente, quase que o dia a dia da gente. É intrínseco ali, né, doutor? Muito exato. legal. E como é muito difícil, né? Deve ser isso da parte de incorporação, porque você sempre tem que estar pensando 2, 3, 5 anos para frente o que você tá fazendo hoje, né? E quando vocês vão buscar, por exemplo, terrenos, tem terreno aqui na Zona Leste, Tatuapé, tem Vila Olímpia. Qual que é o diferencial da Canopus na hora de escolher? Porque hoje tem muita concorrência, né? Você está lançando um aqui no mesmo quarteirão, na próxima esquina, tem um concorrente. Porque assim, vocês vão ajustar preço, o preço vai ser tabelado, os produtos são mais parecidos.
Porque, é estúdio, então o outro vai também em estúdio, às vezes tem um diferencial o outro, mas por que, por exemplo, o consumidor vai escolher o produto que vocês estão incorporando? Que tem que ter esse Qual o diferencial. diferencial, né? Como que chega nessa ideia de incorporar, escolher o terreno, escolher o produto? Porque tem que ter o diferencial, né? Qual que é o diferencial de vocês, da Canopus? Vai lá, Bom, doutor. bom, eu vou falar uma coisa que parece até convencimento, né? Quando você compra um imóvel, você vai comprar um imóvel, você vai estabelecer uma relação de longo prazo, né? Então, quem está do outro lado tem que ser uma empresa séria que vai entregar aquilo que ela se compromete a entregar. Você fazer um contrato com a Canopus é um diferencial por si. Porque a Canopus é uma empresa extremamente responsável, né? Como a gente está tentando demonstrar aqui, mas assim, a gente entrega o que a gente promete entregar. A gente faz questão de ter uma fidedignidade do produto que a gente prometeu entregar com o produto que a gente entrega. A Marília tira foto, né? Do antes e Do antes e depois. do depois, para ficar casado com o que a gente entrega. Mas não é só isso, é a qualidade também. Qualidade dos materiais, qualidade da execução, assistência técnica, é tudo isso. Então, é uma pena que aqui no Brasil os nossos consumidores não percebam tanto isso, né? Sim. Eu acho que as pessoas às vezes compram um imóvel de uma construtora sem entender tanto isso. O que a gente tenta no trabalho com nossas equipes de venda, com os nossos trabalhos de comunicação, de venda institucional, é mostrar que não são todas iguais, né? Não são todas as empresas são iguais. E comprar de uma Canopus é diferente de comprar uma empresa A, uma empresa B ou uma empresa C, sem juízo de valor delas, Sim. né? Porque a gente é uma coisa que o projeto nasce com uma obsessão nossa de fazer um produto diferenciado. Minha, dela, a Marília, ela foca cada detalhe do produto. A gente se preocupa com os detalhes. E Um ponto também que a gente se preocupa e a gente veio construindo isso ao longo do tempo foi a construção da marca. Né? Antigamente a gente parava para pensar quem que era a Canopus há 15 anos atrás, né? Então a gente fez toda essa construção de marca, o marketing institucional, para que as pessoas conhecessem quem é a Canopus da origem, de Belo Horizonte. De 55 anos. 53 anos 53, perdão. de solidez. Então, assim, a gente vende muito isso. A Canopus, ela é uma empresa extremamente sólida. Então, se qualquer um que vá colocar Canopus no Google, vai procurar sobre a empresa, você tem um histórico muito bom. A gente tem hoje um acompanhamento, até quase que uma perseguição nossa, literal, de todo mundo ali dentro da empresa, com questão de Reclame Aqui. Então, a gente acompanha isso pelo volume que a gente já fez aqui em São Paulo. A gente tem um volume muito grande de entregas, como o Roberto comentou. Então, a gente tem essa obsessão pelo Reclame Aqui para que a gente tenha a pontuação lá em cima, porque isso faz parte do nosso institucional. Muito Então, bom. essa preocupação de realmente dar ouvido ao cliente, a gente estruturou uma equipe muito grande para atendimento ao cliente, para assistência técnica, para que isso funcione. Então, a gente precisa construir, a gente vem construindo e olhando isso com muito carinho, muita dedicação, porque o cliente ele tá desde o início até o final. A gente brinca, é a jornada do cliente, e eu preciso focar nele. Sim. Eu preciso encantar, eu preciso mostrar para ele quem é a Canopus, eu preciso vender isso para ele. Não é só eu falar da solidez de 53 anos. Ele precisa sentir isso, ele Na precisa vida. sentir acolhido. Então, quando a gente faz, às vezes, as entregas com o cliente, cada dia que passa, a gente se supera. A gente até brinca, fala, gente, Esse nenhuma aqui empresa faz isso. A gente entra no apartamento, lacinho de fita, iluminação em todos os ambientes, as tomadas testadas. Você entra no seu apartamento, todas as tomadas estão com uma lâmpadazinha acesa. O cliente não precisa trazer lá o multímetro lá. Nossa, isso é um mega diferencial, Exato, né? o cara fala, poxa, os caras já estão fazendo teste para mim, então, entendeu? Então, assim, é um negócio realmente que a gente vem se aprimorando para que o cliente saia encantado. Não só na montagem da área comum, como na qualidade da entrega, o carinho, a atenção, o retorno com o cliente, a parte de repasse. Então, a gente está, assim, realmente na jornada do cliente, assim, muito, muito, muito olhando com lupa, porque ele é o grande... O grande a ponto nossa- central, o né? nosso foco.
em suma, o que você está falando, na briga lá, na esgrima do dia a dia, tem o produto do concorrente e o nosso. E a gente vai brigar tabela, nosso produto, a gente tenta criar diferenciais de produto, né? Antecipar o lançamento. Atributos de produto, condições de preço. Antecipar a entrega. O cliente não acredita quando a gente antecipa 4, 5 meses a entrega dele. Então a gente busca todas as alternativas possíveis para poder encantar esse cliente. Isso é uma obsessão dentro da Canopus, é uma obsessão positiva. Criou, né, o nosso slogan, Canopus, compromisso em cada detalhe, porque é isso. A gente o nosso marketing é o cliente. Então, eu preciso trazer esse cliente. Vai ser o seu maior promotor, né? Exato, é ele que vai trazer o vizinho, o parente, Exato, o amigo. E o pós-obra, eu acho que é o mais importante. Sim. Porque depois que a pessoa entra, começa tudo a funcionar, que começa a ter os problemas em condomínio novo, né? E com certeza a construtora dando esse apoio, dando essa atenção, porque problemas podem acontecer, Sempre né? acontece. Igual a gente, que dentro de casa mesmo, acontece problema, acontece um vazamento, entupimento, mas é o pós-obra, é como você atende, é como você vai, funciona, resolve o problema, que vai ter problema, mas você tem que estar proativo para o problema. E pegando um gancho do que a Marília, que o Robert comentou, da parte de encantar o cliente, eu estava falando de BIM, dessa transformação com a tecnologia, a gente adotou isso dentro do nosso escritório na parte de projetos, tanto na parte de engenharia quanto arquitetônico. Todos os nossos projetos estão sendo realizados agora em BIM, por conta da agilidade, evitar erro, revisões ser mais rápido. Compatibilização, né? Otimização. E isso acaba sendo um diferencial, porque você falou encantar o cliente, né? Eu falo até para as meninas lá, para o Lucas no escritório, que eu falo assim, o mais difícil, eu mostrar, por exemplo, um projeto, qualquer projeto, por exemplo, para minha mãe, vai ser lindo. Ela vai, nossa, que coisa maravilhosa, tal. Mas encantar o cliente e principalmente encantar, por exemplo, vocês, esse é o mais difícil, porque entende do assunto, né? Quantos stands vocês já viram? É muita coisa, é muita vivência. E aí a gente tem aquele desafio de fazer um stand. Acho que tem projeto aí, né? Coloca aí, por favor. Produção. E aí a gente tem um desafio, por exemplo, de colocar um stand no melhor local, tentar envolver, né, quem passa pela rua, encantar o cliente, mas acho que o principal no nosso lado aqui é encantar quem está incorporando, porque vocês têm a visão do negócio, do marketing, né, que trabalha junto. Então, a tecnologia veio para ajudar a gente, né, que a gente tem realizado os nossos projetos junto com vocês, e a gente é imensamente grato. Nessa parte de projeto eu fiquei mais íntimo com a Marília por conta do relacionamento, de conversar, de tratar. E eu lembro do nosso primeiro projeto junto, que foi o Today Tatuapé, que é ali na Rua Airi. Acho que tem foto do Airi aí, hein? Tem um esse daí. Aí eu tava comentando até com o Lucas hoje a evolução até dos nossos projetos com a tecnologia. Porque você vê a qualidade dessas fotos, das fotos que a gente está produzindo hoje, vem aumentando, porque a gente tem que se inovar. E a dificuldade de encantar, de mudar o ambiente, mudar a visão de vocês também, isso aí é um desafio. Eu acho que traduzir, imenso, né? Porque vocês fazem com tanto esmero, tanto carinho, tanto cuidado, que o plantão de vendas precisa traduzir tudo isso também, né? Um apartamento decorado. Não pode errar, por exemplo, no stand de vendas. A gente pode estar tudo legal, se errou no stand de venda, não compromete as vendas, né? Você tem razão, é muito importante. O trabalho de vocês é uma responsabilidade enorme, porque vocês estão tangibilizando um produto que a gente vai querer entregar lá no futuro. Sim. Então, é o nosso sonho, né? Por enquanto, é o nosso sonho. Ou seja, é o primeiro passo, é a primeira construção daquele terreno, né? Eu vendo para vocês o que vocês vendem no stand. Tipo assim, tá Exato. vendendo o apartamento na planta, eu tô vendendo o stand na planta. Isso. Tem que convencer vocês. É isso aí. É isso mesmo. E nesse ponto aí, aqui vai um elogio direto e honesto. A gente conseguiu se entrosar muito bem
com a FAI nesse processo, tá? Vocês foram muito faço questão de parceiros, né? registrar A gente aqui, é muito grato por isso. porque a gente estabeleceu com vocês uma relação de confiança, e confiança é a essência, é exatamente o que eu quero conquistar com os meus clientes, tá? Eu, como teu cliente, eu me sinto confiante de dar um projeto para vocês, né? Porque eu sei que eu vou receber aquilo que você apresentou e eu sei que eu vou receber um produto de qualidade. E sei que se tiver problema, você vai me atender. Sim, Né? vai ter Eu acho problema. que essa relação foi muito legal, né? A gente é grato, né? O Muito. Lucas, o nome do Rodrigo, do Michel. A gente não sabe como agradecer pela essa parceria, essa confiança que vocês têm na gente. Acho que vocês confiam mais na gente do que nós mesmos, Muito. mas É uma avenida, né? Então, a mesma confiança que vocês depositam em nós na mesma paralela dessa avenida, tentamos ali com comprometimento entregar produtos que façam sentido. Eu queria dar um 360 no assunto, Pedro. vamos lá. De onde veio o nome Canopus, Dr. Hubert e Marília? Eu vou te explicar assim que pelo que o CEO, o Dr. Lucas, nos passou. Na verdade é o seguinte, o pai do Dr. Lucas foi quem fundou a Canopus em 71. E ele antes já era incorporador no mercado de Belo Horizonte. E aí ele montava as empresas com o nome de estrelas. E Canopus, se eu não me engano, é uma das estrelas mais brilhantes da constelação. Ah, que legal. E aí ele chegou a hora de fazer uma empresa, né? Tipo uma SPE, né? Que era a Canopus. E aí a Canopus seguiu como a grande empresa dali para diante, de 71 em diante. E aí nasceu a Canopus dessa referência aí de E uma hoje tem estrela. essa grande constelação aí, né? Cada empreendimento, então, pode chamar como se fosse uma Constelação. uma estrelinha É. na constelação. Essa Muito linha legal. Today, que vocês participaram fortemente, a gente está indo para o 20º empreendimento, de uma linha uma linha de um projeto diferenciado, inteligente, projetos Consolidado, né? consolidados. A ideia da linha Today é um projeto eficiente, encantador, com um alto grau de acabamento, com São Paulo abraçou, né? e localizado em bairros muito bons, próximos de vias de transporte, com hubs de transporte. Tem um stand que a gente fez o projeto, eu não vou lembrar o nome dele agora, mas é um que tem um pórtico em É o Barão Triunfo. Barão. Barão. Acho que Isso. produção, vocês conseguem colocar esse projeto aí? Barão Triunfo, que é a É um esquina com cinza. a- Ali na Bandeirantes. Da Bandeirantes, né? Esse projeto, ele é sensacional. Lindo. É bem localizado, né? Eu passei Do lado lá, do eu passei metrô. lá esses À dias, eu noite. falei, É. passei lá de noite esses dias, eu falei, meu Deus, mas que stand lindo. Aí fui passando, falei, eu que fiz o projeto. Que legal. Tá vendo? Vocês agora A estão gente- fazendo um bem grandão também pra gente, que é o futuro O Henry, Henry né? Dunant. Vai ser Vai bonito. vir aí um projeto impressionante ali Do lado do consulado. do lado do americano. consulado, Eu- localização espetacular. Eu só vou gente. pedir pra produção não pôr foto pra não dar spoiler Não. desse, Dr. Hubert. É, mas, segura aí. não dá, não. mas acho que o Barão, se vocês conseguirem ir, produção, é muito legal esse projeto. Aliás, parabéns para vocês, porque você vê, né, as evoluções dos nossos stands, cada vez vocês estão entregando coisas, stands, projetos muito mais bonitos, né? Sim. Muito mais vistosos. Um outro stand sofisticados. que a gente gosta bastante, Pedro de Toledo. Nossa, Ficou Pedro, belíssimo. ficou bem Ficou, bonito, né? olha, vocês estão de parabéns. Obrigado. É um projeto ali que a Não, gente... O próprio stand do Paraíso ficou um stand bem bacana, Ficou bem bem diferente. vistoso. Diferente. bem Já, vistoso. já é uma nova leva ali. Sim. nossa, A né? maquete é uma vedete ali naquela Exato. posição, né? A gente discutiu bastante a posição Foi daquele por conta, stand. Por do conta terreno, dos níveis dos do terreno, né? E aí E ele é uma ficou esquina bem privilegiada bem ali, né? privilegiada. Uma Tá indo festa. bem, graças a Deus. Tá indo. A gente lançou há alguns meses. Eu acho que é Esse outra é o produção. Pires, É o Pires da Moto. Esse é o Pires da Mota. Esse foi muito bem também. Esse foi desafiador, né, esse É. projeto. Porque era um terreno também, esse é um terreno bem inclinado, né? É. Mas enquanto eles procuram ali, eu Uhum. queria, pra parecer que tá acabando, fazer uma dinâmica com vocês. Certo. Que, na verdade, é assim, vocês são dois grandes nomes aí do mercado imobiliário e pensando até para gerar uma linha de discussão, eu queria trazer algumas frases e vocês falarem pontos de vista de vocês, se vocês concordam, discordam ou se complementam. A primeira frase é: legalização é mais difícil do que a viabilidade financeira? Não é uma briga entre vocês dois, porque cada um tem seu perfil, mas gostaria que vocês falassem aí sobre isso.
Eu sou um pouco suspeita para falar, porque eu toquei e trabalhei as duas, o Hubert também. Eu acho que as duas se complementam. Eu acho que tanto legalização quanto viabilidade são desafios completamente diferentes. Mas as duas se complementam. Se não está conectado, nada sai do papel. Não dá jogo. É. Agora, pro Dr. Hubert, ou quem se sentir mais à vontade. Hum. Incorporar exige mais paciência do que ousadia, doutor? Acho que exige mais cuidado. Paciência seria mais uma palavra mais para incorporar é uma decisão muito séria, né? Então, a ousadia tem que estar, tem que ter uma pitada de ousadia sim, mas você tem que ter uma enorme pitada de responsabilidade, de capacidade de avaliar e de enxergar o que vai acontecer. Esse é o grande desafio de incorporação. Tem que saber equilibrar ali, né? Porque se uma variável foge, é mais difícil de É. contornar. É muito comum no mercado você ter, eu já vi empreendedores visionários que tinham uma visão ousada e que quebraram a cara, né? Essa é a verdade, né? Então, a ousadia pura e simples é muito perigoso, né? Você tem que ter responsabilidade, uma análise, um olho no gato, outro no Cauteloso. peixe. Incorporação, como eu te falei há pouco, são os nãos, não Sim, são os sims, né? eu acho que indo na mesma via que o senhor falou, tem uma frase que eu pensei aqui que diz assim: o melhor terreno nem sempre é o mais rentável, mas provavelmente o melhor projeto, o melhor produto se tornaria o mais rentável. Não sei se vocês têm algum ponto sobre isso. Olha, nem todo, pegar o gancho do Gomes. A gente não tinha toda aquela expectativa. Eu acho que faz sentido o que você falou. Nem todo projeto que a gente coloca aquela expectativa, nem sempre ele vai ser o mais rentável. Mas tem alguns empreendimentos que acabam surpreendendo a gente, então é muito relativo. Legal. A gente tem um exemplo aí, o Henri Dunant, é o nosso próximo aí lançamento. Era um terreno que a conta estava bem justa. E a gente, no meio do caminho, no meio da aprovação, a gente teve a mudança do plano diretor, Zoneamento, né? da lei de zoneamento. E é o terreno que dobrou de potencial no meio do caminho. Então, aquilo que era um bonequinho ali, o patinho feio, vamos dizer assim, porque a gente precisava pôr no land bank para compor Sim. lançamento, acabou virando a menina dos olhos, porque hoje ele Mudou realmente totalmente. O Henry Dunant, eu totalmente quero muito ir nesse plantão, porque o projeto ficou Ficou show. sem clubismo, excepcional. sem clubismo, Pedro. Bom, gente, eu quero passar a palavra para o Pedro, mas antes de mais nada, agradecer mais uma vez vocês por terem vindo aqui no nosso espaço. Agradecer por vocês terem despendido da agenda de vocês para participarem desse podcast. É um prazerzão para o Grupo Fly poder receber e prestigiar. E falando enquanto o Lucas aprender sobre tudo isso, eu ainda sou um pequeno engenheiro aí que estou aprendendo sobre esse mercado imobiliário, mas sentar em mesas com dois nomes de peso, para mim é uma honra. Então, agradeço. Vou passar a palavra para o Pedro e depois ele passa para vocês. Mas, de antemão, muito obrigado mesmo, gratidão por vocês terem vindo até aqui na nossa casa e Sim. ter nos prestigiado. Com certeza, eu agradeço imensamente, em nome da FAI, do Grupo FAI. Primeiro pela oportunidade que vocês sempre deram pra gente, começando lá do primeiro orçamento que a gente foi, viajamos para BH, enfrentamos a dificuldade, fomos atrás, tanto para um primeiro projeto que a gente estava engatinhando, ainda a gente está, estamos no processo de aprendizagem ainda, de inovar, de crescer junto com vocês, que isso faz parte essa troca de experiência, eu acho que é muito bacana, né? E vocês acreditaram na gente, né? A gente sempre tentou ser o mais honesto e mais proativo possível, mas acho que fica a lição para nós de vocês ter esse olhar de
acreditar, de se envolver junto com a gente, até de, por exemplo, acreditar nesse processo agora do Firecast, de ter vindo aqui. Eu comentei até mais cedo com a Marília da nossa festa, que é do final do ano que a gente teve. Foi também uma coisa que a gente inventou. Até um dia que a gente estava almoçando, a gente comentou dessa festa, ela falou para nós: nossa, vocês são doidos de colocar todos os seus clientes... Todo mundo fala isso, né? Todos os seus clientes na mesma mesa. Aí eu falei assim, não, a gente tá tentando administrar e deu certo, né? Então a gente agradece demais você abraçar o Grupo FI com tanto carinho, tanto zelo que vocês têm, né? Tipo, o Lucas falou, é uma honra de coração ter a presença de vocês aqui. Fica já o convite do segundo episódio com eles. Vai ter um PPP. Só para falar disso daí, que é um assunto muito extenso e muito bacana. Acho que vale a pena a gente aprofundar depois nisso. E a palavra aí é com vocês. Eu só tenho a agradecer, gente. Eu acho que o aprendizado é mútuo. Eu comecei a caminhar com vocês também. Eu agradeço a oportunidade, o carinho também que vocês têm sempre com a gente, a paciência. E, putz, pra gente foi uma honra participar. Nós, pelo menos eu me sinto ainda uma menina, ainda no mercado, tenho muita bagagem ainda para aprender. Então, eu me sinto realmente lisonjeada por poder participar desse podcast com vocês. É muito gratificante. Obrigado, viu? E eu penso da mesma forma, assim, eu também me sinto aprendendo todo dia, tá? Tudo que a gente viveu, assim, ajuda a gente, né, a analisar, a ver as coisas, mas eu aprendo todo dia, eu aprendo com todo mundo. Pessoa nova que entra na empresa tem a acrescentar, todo mundo tem o mesmo valor, né, para mim, e eu aprendo muito, eu aprendi muito com vocês também. Bacana. Então, é um prazer estar aqui, é realmente um prazer, de coração. Foi muito agradável essa conversa aqui com vocês, espero que tenha sido agradável para quem estiver ouvindo. Mas assim, você não tem que agradecer, é a gente que tem que agradecer pelo carinho que vocês nos dedicaram, nos receberam. Pela parceria, né? Acho que é isso, é uma construção. Essa relação que a gente constrói aí todo santo dia. Então, obrigado a vocês, tá? Obrigado a todos aí que estão nos ouvindo. Então, por favor, se você está chegando agora no nosso canal, se inscreve, clica no link aqui embaixo, compartilha com todo mundo do mercado imobiliário para que eles tenham essa aula aqui de o que é viabilidade, conhecer a pessoa que criou a planilha que rodou o mercado de viabilidade. Pede a planilha pra ele. Exato. Vou pedir também para ele deixar no link fixado, brincadeira. Mas, gente, olha, se inscreve, compartilha, deixa seu like e vou pedir também para a produção mais uma vez colocar o link deles aqui, os links e as redes também, sociais. Se eles deixar algum recado, né, para alguém, para alguma coisa. Exato. Né? Agora, aquela é a câmera de vocês, então se vocês quiserem deixar algum recado para Marília, para o Hubert do futuro ou para essa geração que está entrando nesse mercado de construção civil e mercado imobiliário, agora o espaço é de vocês. Muito obrigado, gente. Vai lá, doutor. Bom, gente, a vida ela se conquista com garra, com energia, com força, né? A gente não... Tudo tá... A mão amiga está na ponta do braço. É a gente que tem que fazer acontecer. Se você está entrando no mercado agora, vem, porque é um mercado incrível, dinâmico, desafiante todo santo dia. Então, venha com fé, com energia, que vai dar tudo certo. Boa. Deixa as palavras com o Dr. Hubert. Tá ótimo. Gente, muito obrigado por assistir mais esse Firecast. Tamo junto e tchau. Valeu. Obrigado.